Graça e paz, seja muito bem-vindo à terceira lição, a nossa ministração de célula aqui do Manual de Célula EJET. Se você ainda não sabe como fazer, eu quero te instruir a voltar lá para o primeiro vídeo, onde nós explicamos melhor como funciona o nosso Manual de Célula. E hoje nós estamos com um tema muito interessante, a família e o seu propósito. Qual é o propósito da família na face da Terra? Por que Deus nos salvou como família? Qual é o objetivo dele para conosco? E hoje você vai aprender sobre isso. Essa é a ministração 1.3 e se você quiser me acompanhar aí no seu manual de célula, está na página 31 e nós vamos juntos falar um pouco sobre isso. Antes de começar a nossa lição, aqui na página esquerda, nós temos o nosso devocional diário. Você vai ver que todos os dias tem aqui um direcionamento de oração para que você possa orar com ou pela sua família. Eu quero deixar essa instrução para você, que esse devocional possa abençoar a sua casa, porque ele pode abrir aí uma porta de milagres dentro da sua família. Então, faça com entendimento e com intencionalidade. Olha só o que diz a introdução da nossa ministração. A família foi criada por Deus para cooperar com o seu propósito eterno. E quando alinhamos a nossa vida com a vontade dele, alcançamos resultados sobrenaturais. Como filhos de Deus, precisamos estar atentos aos direcionamentos que ele tem para nós, porque sua vontade sempre será boa, agradável e perfeita. Deus tem um propósito para nós como família. E a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Mas muitas vezes vamos precisar nos moldar aquilo que é a vontade de Deus para nós. Quando nós estabelecemos aqui com a nossa família um exemplo muito simples, é o devocional diário. É algo que vai contra ali o que o mundo prega. É muito difícil, um mundo muito acelerado, a gente não tem tempo para muita coisa. Que dirá para tirar um tempo juntos para fazer a leitura bíblica, para orar? Mas quando nós alicerçamos a nossa casa em princípios espirituais, toda a família colhe bênçãos sem medidas. Então nós precisamos estar alinhados com o propósito de Deus para nós. Porque como família, ele deseja ser glorificado através das nossas ações. Toda vez que há harmonia dentro da sua casa, Deus é glorificado. Toda vez que há paz dentro da sua casa, Deus é glorificado. Porque tudo que fizermos como família é para a glória dele. Vamos lá para o nosso versículo bíblico. Está lá em Gênesis 6:18, você pode preencher aí no seu manual. Mas estabelecerei contigo a minha aliança. Tu entrarás na arca e contigo teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos. Olha só, Deus estava aqui fazendo uma aliança com Noé. Ele estava dizendo, eu vou salvar você e toda a sua família. Eu vou fazer uma aliança com você, mas vocês vão ter que me ouvir e me obedecer. E isso acontece também conosco como família. Nós precisamos aprender a ouvir e obedecer a Deus para usufruir dessas promessas. Olha só, aqui na nossa ministração, Deus mostra em toda a Bíblia que ele tem uma aliança para com os seus, uma aliança para o seu povo. E essa aliança ela é uma via de mão dupla. Deus tem uma aliança conosco e nós também nos aliançamos com ele. E fazemos sim a nossa parte de caminhar conforme a sua vontade. E assim podemos viver promessas. Nós vemos na vida de Noé, ele foi chamado de louco muitas vezes, porque ele construiu uma arca em terra firme. E assim é o que acontece no mundo hoje. Talvez você tenha decidido caminhar por princípios e esteja sofrendo contra-ataques. Mas isso significa que você está ali no centro da vontade de Deus e o próprio Deus vai te sustentar. Eu sei que como família não é fácil deixar de ceder às tentações do mundo. Deixar de ceder e impor limites aos nossos filhos e estabelecer dentro da nossa casa uma atmosfera de paz. Isso requer de nós algo muito consciente. Uma aliança feita, firmada no propósito de Deus e não só nas nossas emoções. No nosso primeiro ponto, fala sobre uma família aliançada com Deus. Olha só o que diz lá em Hebreus 11:7. Pela fé, Noé, temente a Deus, construiu uma arca para a salvação da sua família, quando advertido sobre coisas que ainda não se viam. Por meio da fé, condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça segundo a fé.
Olha só, a loucura de Noé não era uma loucura, ela estava firmada nos propósitos de Deus. E aqui nós vemos pela primeira vez na Bíblia um homem que conseguiu estabelecer uma aliança com Deus de salvação dentro da sua casa e envolvendo toda a sua família. Às vezes nós não compreendemos inteiramente o plano de Deus, mas Ele deseja sim salvar não só a nós, mas toda a nossa família. Mesmo que às vezes, para ver esses frutos, o tempo possa te deixar um pouco abatido, mas creia que você está plantando princípios eternos. E o objetivo principal de Deus é trazer salvação para toda a nossa casa. Noé foi avisado das coisas que ainda não tinham acontecido e ele conseguiu manter toda a sua família firme no mesmo propósito. Isso se chama uma harmonia de propósito. Deus deu um direcionamento para o sacerdote, mas toda a casa seguiu aquele direcionamento e toda a casa foi abençoada. Olha só a importância de ter um sacerdote que se posiciona, mas também de seguir aquilo que Deus coloca no nosso coração. E toda aquela família foi salva por causa da decisão daquele homem, mas também pela decisão da família de acreditar e seguir aquilo que Deus tinha falado para Noé. No nosso segundo ponto diz assim: Deus confiou a Noé uma missão. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre Noé? Olha só o que diz lá em Gênesis 6, no versículo 9. Estas são as gerações de Noé. Ele era homem justo e íntegro em sua geração e andava com Deus. Olha só o diferencial desse homem. O caráter de Noé o habilitava para cumprir uma grande missão. Ele foi chamado por Deus e não foi por acaso. Ele não foi escolhido baseado ali na aleatoriedade, nada disso. Ele foi escolhido a dedo por Deus porque ele era um homem de caráter que caminhava com Deus, que amava e honrava a Deus. Deus sabia que podia contar com Noé. E dentro das nossas famílias hoje, será que Deus pode contar conosco? Noé foi responsável por salvar uma geração inteira quando colocou a sua família dentro da arca. E nós também recebemos essa chamada de Deus para salvarmos as nossas gerações. Nós temos um lema aqui na Célula IGED, sempre repetimos isso, você vai ouvir muitas vezes ao longo desse manual, que Deus só precisa de um coração disposto. Cada um de nós, quando conheceu Jesus, foi porque alguém foi inserido dentro da sua casa, dentro da sua família, no seu ciclo de amizades. E essa pessoa disse sim para Deus. E foi isso que aconteceu com Noé. Noé disse sim para o chamado de Deus. Então nós precisamos entender que o nosso principal propósito como família será receber a salvação, mas também levar a outras pessoas essa salvação. A salvação que alcançou a sua casa, que tem transformado a sua vida, que tem mudado as coisas dentro da sua casa. Tem outras famílias ao seu redor que também precisam receber isso. E esse é o bem mais precioso. Eu sei que Noé tinha ali algo físico. Ele tinha a arca onde ele colocou a sua família dentro. Mas eu e você temos algo espiritual. Quando alcançamos outras famílias e ensinamos a elas sobre esse propósito, tantas vidas são transformadas. Eu sempre conto um testemunho de quando eu era criança, que nós não conhecíamos ninguém cristão na nossa família, era muito difícil, até a palavra evangélica ela não era usada com tanta frequência, nós não conhecíamos. Mas um dia o meu pai se converteu e através dele, Deus salvou toda a nossa casa. Deus sempre vai usar alguém de coração disposto para transformar a geografia ao seu redor. Amém? Nós temos uma atividade aqui no nosso manual de célula que você pode fazer aí com a sua família, com a sua célula, da forma que você achar melhor. Organize com a sua família ideias para receber outras famílias e assim compartilhar a Cristo. Eu sei que muitas vezes isso não vai acontecer de forma espontânea, mas você poderia preparar um piquenique, um lanche da tarde, fazer um momento onde vocês pudessem, como família, falar de Jesus e alcançar outros amigos. Olha só que precioso, envolva os seus filhos, envolva os seus parentes nisso. Quanto mais pessoas, vai ficar melhor, vai ficar mais divertido. Mas a nossa ideia é que você use a criatividade para trazer outras pessoas para conhecer e caminhar com o Senhor Jesus. Vamos fazer juntos a nossa oração de confissão? Querido Deus, quero declarar o que diz a Tua palavra. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. A minha família está disposta a cumprir o propósito da grande comissão
e proclamar o evangelho da salvação. Amém. Aleluia. Nós ficamos por aqui com a nossa terceira lição, mas eu te espero para mais uma lição na semana que vem. Tchau, Deus te abençoe.